Bem-vindos! Mais um Que Pode na Obra começando por aqui. Primeiramente, já gostaria de agradecer a Sebrace que fez esse episódio acontecer. Muito obrigada pelo carinho. Então, se você está em casa aí precisando de um espelho top, de vidros laminados, vidros refletivos, enfim, toda a gama de vidros que existe no mercado, a Sebrace pode te ajudar, tá bom? E quem está aqui comigo hoje? Rodrigo, da Ladeira Martins, um empreendedor do setor que vai contar umas histórias maravilhosas pra gente. Raquel e Isabela, arquitetas também super experientes. E eu queria desejar a vocês, já agradecer, deixar aqui meu muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigado. E aí a gente vai falar sobre BO de obra, a gente vai falar sobre umas histórias engraçadas. Muitas dicas hoje, então você tem que ficar comigo aqui até o final desse vídeo, tá bom? E não custa nada, você já deixa o seu like, seu joinha e seu comentário também, tá bom? É isso, galera, então vambora? Partiu? Rodrigo, como é que você caiu nesse negócio de vidro, cara? Me conta. Em primeiro lugar, boa noite. Obrigada. Stephanie, prazer estar aqui, dividir essa mesa com duas arquitetas queridas demais, Isabela e Raquel. Então, a minha história é engraçada porque eu não tenho ninguém ligado ao ramo de esquadrias e vidros na família. Sim. Então, eu fazia marketing e arrumei o primeiro estágio numa distribuidora de alumínio que era a Bel Metal. Nem está mais no mercado do Rio, mas lá em 2004, eu completo ano que vem 20 anos no ramo. Então, eu arrumei um estágio na parte de vendas da Bel Metal, que era uma distribuidora de alumínio. E foi naquele boom do Rio por causa das obras do PAN, né? E aí a Metalúrgica Andrade, extinta Metalúrgica Andrade, pegou a obra da Vila do PAN e pegou algumas grandes obras no Rio na época, Shopping Leblon, Macaé Palace, e estavam trazendo a estrutura do Espírito Santo para o Rio. E eu quem os atendia na Bel Metal. E o comprador era muito antigo, não ia vir ao Rio. E aí eu fui convidado para trabalhar na Metalúrgica Andrade, que foi a minha primeira serralheria, lá em 2005. Então, lá eu passei por todos os setores, até porque eu estava entrando numa empresa que estava chegando, estava trazendo a estrutura para o Rio. Então, eu recebi as máquinas, montei almoxarifado, participei de toda a parte de compra dos materiais de abastecimento da parte do Rio. Então, eu passei ali 2 anos já galgando na parte da serralheria. E, com isso, fui convidado depois para trabalhar no Grupo Paris, que é uma das maiores serralherias do Rio. Trabalhei como comprador na Paris. Da Paris fui ser gestor de obras da Pro Alumínio, que é uma outra grande empresa. Então, assim, eu trabalhei nas maiores serralherias do Rio. Né? Uma boa escola excelente. Trabalhei com grandes profissionais do mercado. Vitor Vilar, Dorival Jascones, Roberto Coraleschi, pessoas assim que têm um conhecimento gigantesco na área de parte de ligas, têmperas, normas. Então, assim, eu bebi daquela fonte ali dos grandes projetistas, grandes sistemistas, né? E aí, em 2012, surgiu a oportunidade de abrir a Ladeira Martins para atender os grandes serralheiros. Então, a Ladeira Martins surge em 2012 para ser empreiteira dos grandes serralheiros, como Paris, Central do Alumínio, Pro Alumínio. Então, a Ladeira Martins surgiu em 2012, abril de 2012, quando foi em agosto, meses depois, a gente teve o primeiro desafio de fechar a colagem dos vidros da Arena do Grêmio. Caramba! Então, assim, com meses de empresa, a gente pega um desafio de 10 mil metros de colagem de vidro, aqueles vidros azuis lindos da Arena do Grêmio, 10 milímetros, gigantescos. Uma obra fora do Rio. Então, assim, tivemos que montar a estrutura, era uma obra feita na obra. Então, tinha que ter todo um cuidado, um barracão gigante para a colagem dos vidros lá, para não pegar poeira. Você imagina uma obra de um estádio. Tem um negócio de deixar curar também o vidro. E aí você tinha, ali a gente trabalhou com bicomponente, então assim, mesmo assim era uma cura acelerada, mas era uma obra feita na obra. Então você tinha que fazer uma estrutura para que não pegasse poeira, porque a poeira atrapalha muito a colagem dos vidros. Então foi assim, foi um desafio muito grande. Então fizemos grandes obras, fizemos a Arena do Grêmio, fizemos 2 hotéis grandes em Brasília também. Então, a gente navegou por essa parte das empreitadas até 2014, 2015, que foi onde o Rio também estava aquecido por conta das Olimpíadas. Sim. Então, a nossa grande última obra assim, vertical foi o Ilhapura. Fizemos ali o Condomínio 4, que nem era Ilhapura ainda, era chamado por condomínios, né? Então, a gente fez o Condomínio 4. Foi a última obra grande que a gente fez. Nisso, entra a Isabela Machado na minha vida. A gente fazia obras sempre sendo, tipo, quarteirizados, né? A gente pegava grandes obras verticais quarteirizados. E aí, eis que numa forma totalmente informal, conheço Isabela. E a Isabela estava com uma obra de um escritório de uma empresa de aviação.
né, Isabela? Lá no Assembleia 10. E era uma obra muito pequena, e pro tipo de obra que a gente fazia, e eu sempre era alguém que pegava a obra e me repassava. E aí tinha o desafio de fazer uma obra menor, e eu atendendo direto o cliente, né? Atendendo direto o arquiteto e o cliente. Que já muda muito. Muda muito, porque o que acontece? Eu pegava mastigado, eu não tinha contato com o cliente. O contato do cliente era o grande empreiteiro lá, Paris, Central do Alumínio, a Lubrave, que a gente fez muita obra para a Lubrave de São Paulo. E já vinha aqui, ó, o projeto está aqui, o material está aqui, e o contato não tinha contato com o cliente. Então, assim, a gente se depara com o arquiteto, com o cliente final, um nível de acabamento muito mais exigente. Sim. E a gente fez, foi muito bacana a parceria, pô, a obra correu super bem. Então, tive um feedback muito bom da Isabela, daquela... Aí a gente começou a olhar com bons olhos aquilo, porque a gente não vendia varejo, a gente não fazia, não, isso aqui é uma porta, um box e um espelho. A gente até então nunca tinha feito isso. Era assim, aqui são 7 mil metros de fachada unitizada, aqui são 5 mil metros de ACM. A gente só fazia assim. E a Isabela começou a passar alguns projetos pra gente. Por isso que eu falo que a Isabela é a nossa 01, é a 01 da Ladeira Martins, quando o assunto é arquitetos, parceiros. E com isso, se eu estiver enganado, Isabela me corrige, logo nesse meio tempo que a gente começou a fazer algumas obras da Isabela, a Isabela foi fazer uma viagem para uma marcenaria. Sim, e também teve a visita ao Casa Cor com um grupo de arquitetos. Ela indicava. A Isabela viu. Não, mas a verdade é assim, a gente só indica quem a gente confia, né? Sim. Como deu tão certo, e não foi nem só essa obra, a gente estava com um residencial também, juntinho. Aí eu vi dois lados, né? O comercial dava certo e o residencial dava certo. Então, por que não indicar para os amigos que precisavam? Porque sempre tem esse negócio, né? Tô precisando de um E é tão fornecedor difícil um parceiro que você pode contar, né? Exatamente. E aí, por isso, a gente... Enfatiza, vamos enfatizar aqui. Tá certo, que legal, cara. E aí a Isabela realmente começou assim, foi a nossa primeira grande vendedora, né? Parceira e vendedora da Mas tem da isso, Ladeira né, Martins. Rodrigo? Quando você presta um bom serviço, o próprio cliente te indica, a própria parceria te indica para outros trabalhos, eu acho né? que pro nível de cliente que a gente atende hoje, eu ouso dizer que 90% dos nossos negócios vem da indicação. A gente não tem um trabalho assim massificado de marketing ativo, porque o nosso nível de indicação, o nosso nível de relacionamento é muito bom, é muito positivo. Porque realmente eu acho que eu ter trazido essa vivência que eu tive de normas, ligas, têmperas, isso me ajudou muito na parte quando a gente entrou para atender os arquitetos. Porque não é simples... Eu costumo dizer isso lá na empresa. Você vai fazer um maxi-ar de 60 por 60, ali tem uma engenharia gigantesca. Sim. Porque para você fazer um maxi-ar são 7 perfis diferentes. Então, assim, você vai fazer uma janela de veneziana, peraí, mas ela tem que atender a regra da Naturgy. Tem que ter ali 60 centímetros quadrados de ventilação forçada. Não, tem que abrir para fora, para dentro, para um lado, para o outro. Mas isso é o que faz a gente ter segurança, né? Quando a gente busca um fornecedor, né? A gente consulta, a gente liga. A gente se liga sempre para poder ver quem é que está te atendendo bem, né? Quem que está dando certo. E aí a gente tem o respaldo do fornecedor, porque não dá pra gente saber tudo. Sim, com Quando certeza. a gente vai projetar, a gente liga, pergunta para ele as informações, ele fala, faz assim, desse jeito, e aí a gente consegue fazer um projeto, né? E vai ter detalhes. Executável, Sim. né? Vão ter detalhes dentro da obra que só o especialista vai poder te Com dizer certeza, mesmo. sim. Tem muitos detalhes, até na instalação de uma simples esquadrias que tem possibilidade. Vai fazer com a pedra com rebaixo, não vai, a pedra é plana e tal, não sei o quê. Então, assim, tem os prós, tem os contras, e quem vai te ajudar a tomar essas decisões... Existem são várias os formas de fazer a especificadores. mesma coisa, às vezes. Exato. E aí você conseguir conversar com alguém que te dá orientação da melhor forma, isso traz uma segurança pra gente, né? Sim. Porque ele já passou por várias vezes aquilo que a gente está, de repente, passando segunda ou terceira vez, que é um detalhe de esquadria. Ele vê isso toda hora, né? E que assim, é o game dele. Como ele tá no mercado da esquadria, quem tem que saber da novidade da esquadria é ele, Sim. né? Porque vocês não conseguem acompanhar. Não. Poxa, a arquiteta vê cor, vê piso, vê especificação de tantas milhões de coisas. Não tem Sim. condição de vocês acompanharem todos os mercados da construção. Não tem Sim, como. não, Então, se são você tem vários um tipos, parceiro né? Sim. que vai falar, saiu isso aqui alimenta. novo, que tem uma estanqueidade melhor, um isolamento acústico melhor. Poxa, isso é um diferencial, né? Sim, sim. Com certeza. Exatamente. É o que a gente busca mais, é auxiliar o arquiteto desde o pré-projeto, por isso que a gente tem um lema lá que a gente acompanha desde o pré-projeto,
Porque a gente sabe que no nosso mercado, no nosso segmento, o mais complexo é a especificação. Sim. Até para elas poderem abrir concorrência. Porque a gente já se deparou com um orçamento da gente estar o dobro do preço. Mas e a gente fala, peraí, a gente não está orçando a mesma coisa. Então, quando você vai ver, é uma norma que pede vidro laminado e tem gente orçando temperado. Isso é o que mais acontece. Até o parafuso. Seu parafuso é de inox, do outro não é. Exatamente. Não, e assim... A espessura do vidro, né, Rodrigo? A gente sempre pega, exatamente. quando bate alguma coisa, não, e outra coisa. O que tem que ser? Eu vou te dar um exemplo. Eu estou fazendo uma obra hoje na Vieira Soto, que lá é anodizado fosco. Então, assim, eu não posso pegar na prateleira o anodizado fosco que vende na revenda e colocar lá, porque a micragem é mais baixa. Eu tenho que comprar natural e fazer uma micragem mais alta, para poder resistir à beira-mar. É totalmente diferente de uma pintura eletrostática. Pintura eletrostática você já começa com 60 micras. A anodização é 23 micras. Sim. Então, eu não posso pegar aquele anodizado que está ali na prateleira, ele não serve para beira-mar. Então, assim, o meu concorrente está tendo esse cuidado? Nunca, ele nem sabe disso. O arquiteto, ele tem esse conhecimento técnico, porque quando ele vê a diferença, a Ladeira Martins está 30, o concorrente está 20. Espera aí, mas vamos sentar, vamos tentar entender por quê. Claro. Porque a gente tem diferença de valores muito grande nos materiais, né? É o que a gente fala. O que é bom é caro, não tem jeito. Não, e outra coisa. Não existe. E o que é certo. O que é certo. O que é certo. Às vezes não é nem o que é bom, é o que é certo. Porque quando o assunto é vidro, eu costumo dizer o seguinte, vidro, você tem 2, 3 lugares, todo mundo vende o mesmo vidro. Agora, como eu vendo esse vidro, é diferente. É diferente. É isso aí. Ele vende a solução, ele não vende só o vidro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, tem espessuras de vidro. Eu estou passando por um momento, e até o que acontece? O que eu mais tenho visto no mercado hoje são pessoas fazendo guarda-corpo com vidro só temperado. Gente, isso é um perigo tremendo. E quando a gente vende o temperado e laminado, a gente fica fora do orçamento. Não, o preço é não o tem triplo. como comparar. Não tem como Não tem comparar. como, é incomparável, Não tem como de comparar. fato. E o cliente, o que pega? Por exemplo, a gente está na frente de um guarda-corpo curva aqui maravilhoso. Sim. Que tem que ser laminado temperado. Esse aqui não tem como ser diferente. Só que o cliente olha, bate o olho e não sabe que é temperado laminado. É vidro. Para ele é vidro. E outra coisa, entendeu? E quando ele olha por cima e ele vê 2 vidros e o PVB no meio, ele acha feio. É. Pô, mas a casa do meu cliente é tão bonita, é um vidro só. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Eu escutei de um cliente essa semana e falou assim, cara, eu já fui em 10 casas que é um vidro só na minha que são 12. Eu falei, só o senhor que tá certo. Tá todo mundo errado. Pois é, e assim... Eu falei, esses 10 que o senhor visitou estão errados. Só o senhor que tá certo. E guarda-corpo, vocês vão concordar comigo, com certeza. Me diga se eu tô falando uma besteira. É exatamente. Sim, gente, eu fico louca. É vida, Eu fico né? louca. Ó, Guarda-corpo e envidraçamento de sacada. Quando teve essa última alteração da norma do guarda-corpo, que mudou para 1,10, e teve a mudança que você não pode mais ter corrimão reto, Sim. liso. E aí algumas pessoas indagam isso. Falam assim, Rodrigo, mas qual é a desculpa? Eu falei assim, cara, porque as pessoas apoiavam um copo, apoiavam um vaso de planta no corrimão. Você imagina isso apoiar no 15º andar, eu tô conversando contigo, apoia um copo aqui. Jesus. Esbarrou. Vai lá pra vai lá baixo, embaixo, mata o uma copo pessoa. vai ferir uma pessoa. Então, assim, uma das primeiras coisas que mudaram a norma para poder fazer que todo corrimão precisa ser boleado é exatamente por isso, para que você não possa apoiar nada ali. Entendeu? Então, assim, são coisas que aí você pega imóveis antigos que você fala assim, ó, se for trocar, a norma agora diz isso, então, assim, eu aconselho o senhor a seguir isso aqui. Só que tem gente que não se atenta. Então, assim, não, vou trocar só aqui embaixo o que tá ruim, vamos manter o corrimão, e aí a concorrência fica meio que desleal, entendeu? Sim, com certeza. Com certeza. Meninas, vamos pro quadro agora, que a gente quer saber o que pode na obra. Eu separei algumas perguntas aqui que a galera mandou. A gente deu uma olhada no Google também para deixar você bem informado. Vamos lá. O que pode numa varanda gourmet? Vamos supor, eu quero fazer um jardim, mas eu tô no centro do Rio de Janeiro, uma bagunça danada, só tenho a minha varanda. Quero botar um jardim lá. O que eu faço? Dicas para me ajudar a construir essa ideia. Pode optar pelo jardim vertical, É. né?
tem essa opção. A gente gosta de plantas de verdade. Naturais, por Naturais. favor. Tudo de verdade. Planta de plástico não mais. Mas, vamos supor, vou fazer esse jardim vertical, que é uma excelente alternativa. Como é que eu faria essa irrigação? Porque isso pode prejudicar a parede, né? Sim, com alguma infiltração. sim. Como que é? Se você está lá no início da obra e já está pensando nisso, é bacana porque, como o Rodrigo falou, pensar lá atrás vai te ajudar a algumas formas. Mas hoje em dia já temos vários recursos e às vezes você pode colocar com vasos que tem a própria irrigação. Faz uma treliça, alguma coisa, a gente consegue pendurar, né? Os vasos, fica bem bonito. Você não vê o vaso, tá? Muitas vezes. Dá para fazer algum tratamento na parede também, antes, prévio? Às vezes, o que é bem importante a gente orientar é que, às vezes, na varanda gourmet, você não tem um dreno adequado. Você, às vezes, só tem ali o ralo. Mas como é que você vai jogar, deixar a água chegar até ali, ou o escoamento? Então, isso tudo tem que ser pensado. Não é tão simples assim, dependendo da solução que tem que ser dada, né? Então, avalia o que tem disponível em termos de água e esgoto para chegar na melhor solução. Mas, assim, jardim vertical, de uma maneira geral, é possível, mesmo quando não tem água e o esgoto ali. Outra opção também é trabalhar com vasos, né, Bela? Que a gente costuma usar bastante. Vasos diversas soltos. alturas, soltos. O que é importante? Muitas vezes em varanda gourmet, hoje em dia, né, muito tem envidraçamento, né? Que eu acho que já é natural, né? Comprei um apartamento, tem varanda, vamos envidraçar. A gente gosta, né? Aproveita mais o ambiente. Exato, eu acho que é isso. Você consegue aproveitar mesmo num dia que tá chovendo e tudo, e não deixa de ser uma varanda. Só que o que tem que pensar é que às vezes você criou uma estufa ali. Então, entender a questão de insolação para poder escolher as melhores plantas. Porque a gente tem uma diversidade muito grande aí, né? E entender qual é a planta que vai ficar melhor ali no espaço, que é bem importante também. Como no caso do Rodrigo, que a gente consulta, né, para saber sobre os vidros, a gente também tem o paisagismo, que trabalha, né, o paisagista, e ele também faz essa consultoria. Isso é bacana. Tem a melhor... Porque aí você dá a informação já correta, certa, Sim, né? porque a questão, por exemplo, para a planta é saber quanto que recebe de luz, vento ali, né? É luz, mas é só a passagem do sol ou tem uma incidência direta? Então, esse tipo de análise é importante fazer. E, às vezes, até a própria pessoa consegue já dar um briefing, né? Na minha varanda pega muito sol, né? No Brasil, a gente tem muitos climas e a pessoa não se atenta a isso na hora de fazer o envidraçamento, porque tem normas, não tem, Rodrigo? Me ajuda nisso aí. Tem norma. Não tem? Não dá pra você fazer, tem lugares que tem que deixar furo, não tem isso. Geralmente vocês deixam furo, até porque tem muitas varandas, principalmente no recreio, isso acontece muito, porque no recreio você tem sempre aquela sala e cozinha na varanda, a saída né? do gás. Aí você tem a saída do gás pra varanda, e aí você tem que fazer sempre a pessoa que fala, nossa, ficou horrível aqueles furos. Não Não é à toa que tem furo, como não é à toa Você começa pelo seguinte, o desafio maior da cortina de vidro é o seguinte: o que acontece? Você tem um guarda-corpo ali embaixo com vidro laminado, então você tem um vidro composto. Quando você vem para cima do guarda-corpo para o envidraçamento sacado, você tem um vidro temperado, então você tem um vidro monolítico. Então você nunca conseguia casar a composição do vidro correto. Então ficava aquele carnaval, porque você pegava um prédio que o guarda-corpo era verde, você queria fazer um verde, aí era a composição de verde com cinza, verde com incolor, aí você botava um temperado verde, ficava aquela salada. Então também foi ajustada a norma. É tudo incolor 14259, você só pode colocar incolor. Como é que você diz isso pro síndico? Nossa, fica bravo. O síndico não quer, ele quer tudo verde, ele quer fumê, ele não pode ser o síndico. A norma diz que a do 14259 diz que é obrigado, seja qual for o vidro do guarda-corpo, o vidro do envidraçamento de sacada tem que ser Rodrigo, sabe o que é legal a gente falar também? A gente já passou por um caso desse numa obra. O envidraçamento é diferente de uma janela. E, né, ele não tem a estanqueidade que uma janela tem que ter. Não é nem só estanqueidade. Visualmente, você tem aquelas lâminas, o que a gente chama de folha, né? Mas uma não fica transpassada na outra. Então, isso seria uma janela, né? Então, a gente já teve um caso de um apartamento que o de baixo havia feito um envidraçamento, que não era, né? Era uma janela. Era uma janela. E a gente queria fazer o envidraçamento tradicional. No entanto, ficou naquele dilema do condomínio, que pode, não pode. O condomínio exigia que fizesse o que era errado. Então, a gente falou para o cliente, não faz até você resolver. Porque o que é permitido, né,
Aí, pelo menos aqui no Rio, em grande parte, é o envidraçamento, mas desse que as folhas, elas viram, né? Lá na ponta, ela tem deslizantes e pivotantes. Assim, isso, né? exatamente. Faz o movimento aí fica de pivotar. camarãozinho lá no deixa final. a varanda aberta, né? Isso, tem uma abertura de vão de 90%. 90%, né? exatamente. Você vê, e outra coisa que a gente tem que trabalhar muito em parceria com os arquitetos, até num simples envidraçamento de sacada, o que acontece muito? Se você não tem uma distância do fundo de viga para o forro existente, se eu faço a minha cortina de vidro seca no fundo de viga, eu mato a cortina rolo delas. Por favor, gente, vamos pensar nisso. Façam as cortinas com a Ladeira Martins, porque a Ladeira Martins pensa nisso. Não, a Ladeira Martins está atenta na sua cortina rolo depois que você colocar a cortina de vidro. Isso é muito importante. Muito. Porque o que acontece? Às vezes você não tem espaço, você tem um fundo de viga. Vamos explicar para o pessoal exatamente o que é isso. A cortina, gente, normalmente, quando a gente tem a varanda ali, o que é permitido? A tela solar. Sim. Né? A maioria dos condomínios não deixa aquela cortina de tecido, né? Então tem a tela solar. A tela lá em cima, quando você não tem aquele detalhe bonitinho no gesso, ela fica lá enroladinha, tem aquele tubo. Sim. Aquilo tem 10 centímetros. 7, 8 centímetros. As pequenas, de repente, o vão maior tem um pouquinho mais. Então esses 10 centímetros que sobraram ali em cima, vão ficar aparecendo. Se você tem, né, o vidro batendo, não vai abrir. Ai, entendi. Porque eu achei que fosse uma questão estética, mas não é. Não, é uma questão assim, de que ou você vai abrir uma coisa, ou vai abrir outra, ou não vai abrir nada. Entendeu? Verdade. Não, a gente tem que deixar isso. E nem sempre a construtora deixa você modificar o gesso para criar o cortineiro, que a gente chama, né? Que é aquele detalhezinho no gesso. Então, se a gente vai botar uma cortina ali, tem que pensar, o envidraçamento já tem que prever isso. E assim, não dá para falar, agora eu quero mudar, né, Rodrigo? Não. Depois já fica muito afastado. Sim. Tem que ser já previsto. Então, como a gente está muito atento, quando a gente vai medir, a gente já pergunta. Vai ter cortina rolo aqui, vai precisar, porque aí você tem que botar um tubo de 4x2 antes do envidraçamento. Tá, então, lá em cima, o vidro não fica grudadão no teto. Tem um perfil e depois que vem o vidro. Entendi. Por isso que é importante você contratar um arquiteto. Olha quantas isso que eu ia falar agora. Só do envidraçamento. Tem que pensar, você tem que pensar no detalhe, né, do envidraçamento, no detalhe do gesso, na cortina. Menina, sabe o que eu tô pegando muito ultimamente? A gente não faz, mas a gente tem parceiros que faz, né? Trabalha com aquele espelho de LED. É até Anderson que faz pra você, né? Sim. Então, todo mundo quer aquele espelho de LED no banheiro agora, mas ninguém deixa o interruptor de tomada atrás pra gente colocar o espelho. Aí o interruptor é o que ele deixou pra secar o cabelo, ligar o secador, e tem lá o interruptor do banheiro. Aí, só que é na pia. Aí tá todo mundo fazendo isso aqui, ó. Porque como é que vai colocar o espelho de LED? Se tivesse contratado uma arquiteta, já tava resolvido. Às vezes a economia não vale a pena. A gente não faz você gastar mais, a gente faz gastar direito. Com certeza. Não, mas dá uma febre. É o que eu falo, assim, eu falo isso diariamente. Eu acho que o que mais o maior atributo do arquiteto hoje que eu vejo, assim, para nós fornecedores, é exatamente a compatibilização do projeto. Isso faz uma diferença gigantesca. Você tem um arquiteto que respalda, a marcenaria vai fazer isso aqui, depois a marmoraria entra, faz isso aqui, depois você entra e faz isso aqui. Porque quando o cliente final vem e não tem a experiência de quem entra quando, faz o quê, é muito difícil. Você não consegue, você não sabe a hora que você entra, o que você vai chegar lá. A gente já se deparou... já é complicado. Mas a gente entra em obras que a gente foi lá medir um vão, vai uma semana depois para instalar, entrou uma parede no meio do... Peraí, mas a gente... não te avisaram, não, tinha uma parede aqui. Ué, mas você não sabia? Não, e assim, Rodrigo, eu acho que o maior benefício de todos do arquiteto, assim, de longe, experiência pessoal, é ter uma pessoa que direcione o seu projeto. Porque a gente chega um momento na obra que a gente já tá assim, esse porcelanato aqui, é esse aqui, tá bom, é esse aqui. Vamos iluminar agora. Faz o ponto de luz. Querido, faz. Só coloca os pontos, entendeu? O arquiteto é aquele cara que vai chegar e falar, não, opa, vem cá, não era isso que você queria. Vamos ver aqui o que você queria. E ele também faz uma gestão do seu target. Porque, tipo assim, se eu tenho 200 mil para construir uma casa, vocês vão fazer um projeto que caiba aquilo ali, né? E vai chegar no final, não vou ficar esmagando o Rodrigo, porque ele é o último a entrar na obra. Rodrigo, pelo amor de Deus, parcela. Ou então a casa não vai ficar sem o espelho, né? Exatamente. Muitas vezes a gente fala assim, não dá para fazer. A gente, às vezes, eu já
perdi, assim, deixei de fechar projeto, porque a gente dá um passo para trás. Fala, não dá para fazer. Porque a gente faz o projeto e depois a pessoa não consegue executar. E outra coisa que é importante também falando disso assim, chega a hora de colocar o box, né, de medir. A gente já pode medir para mandar fazer o box, mas não tem os revestimentos ainda. O revestimento dá diferença na instalação. Se a gente for usar, por exemplo, o box flex, que tem que vir ali perfeito. Ideia Glass patrocina a gente. Isso aí. Tá, então vamos falar sobre dica de box, que eu achei legal essa pegada que você puxou. Box flex é mais indicado para onde? A gente indica sempre o box flex para 2 situações. Quando você tem um vão menor que 1 metro, porque você fica com uma passagem muito ruim quando o box de correr. Eu, particularmente, não gosto do box de giro. E explico por quê. O que é um box de giro? O box de giro é quando você tem uma folha de abrir. Ah, tá, ok. Aquela porta tradicional. A porta tipo tradicional. a porta do ambiente. Quando você tem um box que você não tem uma profundidade muito boa, e na maioria dos casos, outros apartamentos que a gente encontra por aí, você não tem uma profundidade boa. E até aquele que o F1 mesmo, ele tem o transpasse que come um pedacinho do vão aberto, é problemático. Hoje você já tem ideias, até da Ideia Glass. Patrocina aqui, por favor. O que acontece? Hoje eles inventaram o puxador Slim, que é um puxador que vai direto na borda do vidro da porta. Perfilzinho. Direto, e você elimina aquele puxador bolinha que fica a 5 centímetros pra da não esmagar face. o dedinho. Então ali, você já ganhou 5 centímetros. Né? Então assim, você já consegue ter um confortozinho melhor, porque tem apartamentos aí que 5 centímetros conta pra caramba. Vários. Então a gente indica sempre o box flex para boxes com menos de 1 metro de largura, que ele vai te dar uma abertura ali de 90% do vão. E quando a gente está ligado à acessibilidade também, né? Tem muitas pessoas hoje que precisam ter acesso, tem que entrar com cadeira de rodas. Então o box flex é uma boa alternativa para quando você precisa de um vão muito grande. Então, voltando ao assunto da porta de giro, eu particularmente não gosto por conta da profundidade. Você tem que entrar, você tem que ir lá para o cantinho para poder fechar a porta. E aí, quando você vai sair do banho, a mesma coisa. Você vai lá para o cantinho, abre a porta para poder sair. Isso me incomoda, não gosto. E exatamente o que a Raquel falou. Um simples boxe hoje, você tem que pensar em N coisas. Hoje está na moda o boxe de piso a teto. Então, eu tenho um em casa. E ventilação. Você tem janela? Eu não posso falar. Então você não tem você tem uma sauna. Eu tenho uma sauna. Mas essa foi minha proposta. Eu queria uma sauna em casa, porque eu sou extremamente friorenta. Mas o que eu senti de problemático dentro do meu box até o teto? É lindo, tá, gente? Se você tá buscando isso, é lindo. Mas, número 1, todo mundo adora apoiar a cortina no box. Esquece, não dá, você precisa de um bom toalheiro. Eu apoio no puxador agora, também fica bom. Número 2, é pesado, porque até o teto, meu pé direito lá em casa é muito alto. Então, eu tive que fazer de 10 milímetros, de 2 folhas. Ficou pesado. Não ficou confortável de abrir. Dá medo de abrir, porque ele balança. Não tem jeito, ele vai balançar. O pior é a insegurança. Te passa a insegurança. Não vai quebrar. Todo dia, na hora de tomar banho, você ficar com essa insegurança, né? Não, eu já não fecho mais. Meu box é grande, então eu já deixo a aberturazinha assim pra eu entrar e pra eu sair. Eu não fecho mais. Virou eu deixo ele aberto. Virou, exatamente. Então, não perder a funcionalidade. Entendeu? E assim, uma dica muito importante também que eu acho que as pessoas têm que se atentar. Vai fazer box até o teto? Tem que ter ventilação ali. Não adianta. Ele é legal para, por exemplo, ele preserva o espelho. Porque ele retém um pouco da umidade dentro do box. Aí você abre o basculhante ali, a umidade sai e depois você abre o seu... Quem é que vai ter esse cuidado também, né? Mas tudo bem. O meu preferido tá sendo o flex. Eu acho ele super minimalista. Eu acho que não tem aquele perfil assim, eu adoro. Nós fizemos uma solução... Todo mundo sabe o que é flex? Então, verdade. O flex é um box que ele faz esse movimento aqui. Um sistema camarão, isso aí. É isso. E nós fizemos agora um box, que é um box de canto, e o cliente queria muito que fizesse de piso a teto e não tinha ventilação. E aí, o que a gente fez? A gente fez um canto fixo, e a gente fez a porta de correr só na outra ponta do L, e no vidro fixo nós fizemos um maxi-ar no vidro. Você postou isso, não nós postou? Postamos, eu vi, ficou legal a beça. Assim, um projeto
assim, fizemos até depois, fizemos mais um por conta daquele projeto. Foi muito legal. A gente colocou uma ferragem automática, fizemos dobradiças automáticas e fizemos como se fosse um maxinhar no próprio vidro fixo. Então conseguimos a ventilação que a gente precisava e ficou top. Ficou muito bacana. Porque ficou bem tranquilinho, assim, não dá pra ver. Não, e outra coisa, não tá em uso, você fecha, ele fica alinhado e ficou, e como era dourado, ficou bem bonito com aquele detalhe das dobradiças douradas. Né, Rodrigo? É o convívio. Não, mas a gente pegou essa semana um cliente que queria muito um box de piso a teto com porta de giro. Mas eu quebrei ele em 1 minuto, porque falei assim, ó, box de piso a teto com porta de giro, ele vai bater no seu chuveiro. Aí ele falou assim, vai. Eu não tinha pensado nisso, eu falei, vai bater no chuveiro. É um box de piso a teto. Você não tem profundidade, quando você abrir a porta, ele vai bater no chuveiro. Não, o seu gente, chuveiro não tem essa distância. Essa porta de não giro dá pra querer tudo. A gente tem que ir vendo o que é viável na obra. Quer mais o chuveiro de teto, quer mais o box de teto. E aí a gente vai... Tem que ponderar. Não dá pra ter tudo. Outro detalhe que eu queria que vocês me explicassem também. Tem um ressaltozinho de pedra, que eu não sei o nome daquilo técnico. Como? O tento do box. Tento, pronto. Então, cada um faz aquilo de um jeito. Sim. O que é o ideal? Porque eu já vi. A pessoa coloca o tento em pezinho, uma pedra em pé. Vamos lá. 5 centímetrozinho e coloca o box. Ou em cima ou atrás. Atrás é péssimo, porque suja já era, não tem como limpar, né? Mas eu já vi em cima, já vi atrás, já vi até na frente, que é um absurdo, porque eu também já faz fiz diversas formas. Mas assim, a minha preocupação é vazar água. Então, esse que suja atrás é o meu preferido. Eu gosto de fazer o cadeirinha, que a gente chama cadeirinha, que o perfilzinho fica mais escondido. Ah, sim. Mas aí você faz tipo uma escadinha. É uma pedra dupla com rebaixo. Isso. É uma pedra vai ter 10, a outra vai ter 8. Isso. Eu uso 10 e 8 também. Também? 10 e 8. Então, essa informação é legal porque esconde o perfil, não é? A alturazinha do perfil. Porque senão você vai ficar lá, metadinha do perfil lá pra fora, assim, dando voltando no Box Flex. Ele é um perfil mais arredondadinho. Ele é arredondado e ele tem justamente 2 centímetros. Então, quando você tem um rebaixo de 2 centímetros, ele fica exatamente no rebaixo da pedra. Ele não fica assim com tanta... Não vejo. Eu acho que a solução tem que ser antes, porque às vezes você está fazendo uma obra que já tem um ressalto entre a área molhada do chuveiro, né? Sim. E a área seca, digamos assim, do banheiro. Se você já tem isso, você parte por uma solução. Dependendo da situação, já tem um piso todo nivelado, só com caimento. Aí você pode usar esse outro tipo de solução. E então, se não faz o tempo? Então, essa semana foi engraçado, porque foi essa semana mesmo, uma cliente queria... Eu comentei com você, não? Queria... Ela queria botar só o perfil, mandou a foto. Só o vidro e o perfil. E aí, não queria botar o tento. Eu falei, olha, a gente precisa ver muito bem esse caimento. E o piso era o porcelanato e o próximo piso era taco. Aí eu já fiquei imaginando, imagina as crianças tomando banho ali, entope aquele ralo, a água escorre pelo taco. Nossa, aí já sai lá do taco. Aí vai ficar lá no corredor água. Tem certeza? Aí, é bonito, é minimalista, mas e a funcionalidade? É funcional. De repente, se nessa situação tivesse já o degrauzinho ali, degrau do próprio piso, aí ok, você colocar só o perfil. Aí eu falei pra ela, então não faz o tento com 10 e 8, talvez um tento menor, né? 5, 3, 7, 5. Que fica mais minimalista. Minimalista, não fica tão alto. E é incrível isso, que até a posição do ralo influencia. Sim. Porque se você tem um ralo de frente pro box, você pode fazer, porque você vai fazer o caimento para lá e você vai manter o box nivelado. Agora, se o caimento é para lateral do box, se você não bota o tento, você vai fazer o box esconso. E eu não consigo fazer o box esconso. Entendi. E aí, como é que você mantém a área do box nivelada se você tem que fazer o caimento do piso lateralmente? Então, isso influencia. Então, você tem que jogar o ralo sempre na reta do box, para que você consiga manter isso aqui nivelado, você vai dar queda para frente, em vez de dar queda lateral. Então, se você vai instalar um simples box... Posso contar outra do tem tento? Vamos lá. Certeza. Tento menor. Tento menor, né? Para ficar minimalista. Aí, não foi contigo, Rodrigo. Foi com outra serralheria. Mas vamos lá. Viu a importância de você ter parceiro? O tento menor, o boxe, se for de correr, que tem aquele perfil em cima, ele tem que, às vezes, ser maior, dependendo da altura do cliente. E aí... Porque senão bate a cabeça. Exatamente, porque você baixou ali, vou fazendo mais barato. Porque tem um padrão, né? Exato. E se você sai do padrão, o que acontece? Mais caro, engenharia.
Exatamente. É 1,80 o padrão aqui no Rio, né? E não, assim, gente, é muito comum que se tenha uma pessoa mais alta que 1,80. Porque o Brasil é uma terra de tanta diversidade. Esse assunto do negócio de altura não interessa a Isabela. Vamos cortar esse assunto. Eu senti que é sensível. Eu senti que é sensível. Vamos mudar de assunto, então. A próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, gente. Eu me perdi na pauta. Altos, gente. Tá. Vamos lá, então, gente. A galera perguntou, é outra de altura. Vou deixar a Raquel supera. Não, vamos Raquel, vamos direcionar aqui. A galera perguntou também qual é a melhor altura para você colocar o quadro na parede. Então, a gente costuma, na verdade, assim, a altura do observador, né? A gente costuma usar 1,50. Deixa eu anotar aqui, tá? Mas você tem que avaliar onde vai ficar esse quadro, o que tem no entorno dele, né? Sim. Pra ver a composição. São um quadro só? Mais de um quadro? Tem que compor, né? Compor. Senão fica desproporcional e tal. Exato. Aí não é Sim. legal. Acho que assim, pro leigo, 1,50 tá na média. Não só quadro, escultura, que às vezes a gente faz escultura na altura também. dos olhos, né? Na altura dos nossos olhos. olhos. Na altura dos seus meus olhos. Ó, detalhe importante no quadro que ninguém percebe, hein? Rodrigo, vamos lá responder essa. Qual vidro eu tenho que usar no meu quadro? Geralmente, o quadro, o pessoal usa muito o antirreflexo de 3 milímetros. Vamos normalizar o antirreflexo? Vamos, por favor. Porque as pessoas trocam porque o 2 milímetros é mais barato, mas vai fazer o quê? Você não vai enxergar seu quadro, querido, porque vai dar um reflexo tão grande que você não vai conseguir enxergar seu quadro. Então, anota aí, pede o antirreflexo. Sim. Mas, assim, explica pra galera, assim, vai ser 100% anti-reflexo? É igual aquela lente do óculos que você olha e fala, nossa, dá pra tirar foto e tal, flash. Vai depender muito da iluminação, né? Acho que a iluminação influencia muito. Foi direta, no indireta? vidro, exatamente. Hoje eu tenho... eu não é muito a minha área, essa parte de quadros, de molduras, mas eu tenho até um parceiro, o Marcelo, do Barracão de Imagens. A gente troca muita informação sobre isso. Hoje em dia depende muito do tipo da gravura que você vai preencher também, né? A resolução da gravura, o tipo de papel, a proximidade do vidro, o mais afastado do vidro. Então isso tudo influencia muito. E a iluminação também, se a iluminação focada, se é desfocada, quente, fria, aí já é a área delas ali que vai... Observador também. Exatamente. Às vezes você enxerga de um ponto, você enxerga de um jeito, se você virar, enxerga de outro jeito. Sim. Pegando o gancho aqui da iluminação, eu queria fazer uma pergunta até pessoal, tirar uma dúvida. Lá em casa, a iluminação é muito quente, porque eu gosto de um ambiente mais aconchegante. Então, eu optei por uma iluminação mais quente. Mas eu tenho espelhos bronze no meu banheiro, que inclusive foi um erro, porque eu acho o espelho bronze maravilhoso, ele lindo. Aí quando eu conheci o espelho bronze, eu falei, nossa, véi, saí tacando o espelho bronze no apartamento inteiro. Mas o que acontece? Eu coloquei a iluminação quente e o espelho bronze juntos, eu vou me maquiar, não tenho a menor Fica noção. escuro. Então, você mantém a luz quente e troca pro espelho. O espelho bronze é mais Rodrigo, decorativo. decorativo. O bronze é Não. decorativo. E aí você tem que colocar o espelho mesmo. Então, sobre o fumê, porque existem hoje no mercado, pelo menos que eu conheça, o prata, que é aquele normalzão que a gente conhece, que seria o que vocês estão me indicando. Sim, o tradicional. Sim. Porque, como a Raquel falou, o espelho bronze, o fumê, é decorativo. Isso. Ele funciona para N situações, mas não para aquela coisa da gente, eu preciso me barbear, preciso escovar Não o dente, dá. me arrumar até, porque muda a cor da roupa também, né? Esse é o meu maior problema. Tipo assim, tô passando um blush. Aí ali, Você não tem noção. não tenho a menor noção de se tá bom, se não tá. Aí ou sai com a cara de palhaça, ou sai com aquela cara de morta que não tem blush nenhum, você tá se achando o máximo. Então, assim,
espelho bronze, espelho fumê. E agora a gente tem o âmbar também, né? Rodrigo já mostrou? Você já mostrou pra elas o âmbar? Ainda não mostrei. Poxa, Rodrigo, mostra o âmbar. Inclusive, eu tô com uma chapa lá que a gente tem que enfiar no projeto dela. Então, querido. A gente tem que colocar. É maravilhoso. O espelho âmbar é lindo. Mas eu acho que o âmbar, ele deixa mais clara essa questão decorativa. Sim. Porque ele é pouquíssimo reflexivo. Ele é meio marronzinho, assim, marronzão mesmo, assim. Ele é mais marrom do que o bronze. O bronze é meio rosé, né? Ali fica naquela coisa. Dependendo da luz também muda. Influencia muito, O âmbar não. O âmbar já é bem escurão. Ele tem uma proposta de alta durabilidade, de você colocar ele em lugares que podem ser um pouco mais úmidos, porque ele tem uma proteção mais específica no verso. Então, assim, são espelhos muito legais, mas vamos deixar claro, gente, que não é todo lugar que você pode botar esse negócio, não, entendeu? Então, chama arquiteto, tá? Porque, santo de casa não faz milagre, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro. Vamos lá, eu quero fazer também isso aqui. Eu não sei se eu pergunto pra você ou se eu pergunto pra elas, mas aí vocês se emendam. Tá. Como fazer um espaço parecer maior? Espelho. Por favor. Mas olha, não adianta botar em qualquer lugar também, né, Raquel? Tem que avaliar o layout, a estratégia, né? Exatamente, estratégia. Sim. Mas espelho decorativo ou parede inteira? Depende, pra dar essa sensação de de uma amplitude. estratégia. O espelho sempre vai te dar essa dupla visão, né? Porque você vai refletir alguma coisa. Fica muito bonito quando você tem uma vista, né? E você marca, assim, você quer trazer, né, pra dentro de casa. Fica lindo, né? Porque às vezes você vai colocando espelho em tudo e aí você não tem uma boa visão dali. Você começa a refletir coisa que não te interessa. Que não é o caso da vista, por exemplo. Então, é importante você ver ali o que está refletindo. A gente pega em alguns clientes... Acho que tudo, né? Tanto iluminação como pintura, tudo a gente tem que avaliar. Avaliar, verdade. Porque, assim, o cliente vem pra gente com muita informação, muita inspiração, muita coisa. Uma pasta no Pinterest inteira. Nossa, isso é o que mais tem. Então, a gente precisa separar, né? Filtrar para poder incorporar no projeto. Então, tudo, assim, tem que ser avaliado. Eu acho que também para poder deixar o ambiente, né, maior, assim, não colocar tantos móveis, né, um ambiente pesado, que deixar às vezes um ambiente mais pequenininho, limpo. você coloca um móvel, né? um pouquinho maior, não é um elefante, mas é uma coisa mais slim, só que grandinha, vai te dar uma sensação melhor do que um monte de pequenininho. Entendi. Né? Então, eu posso falar uma coisa... polêmica. Agora, para deixar o que a gente não pode colocar para deixar sofá retrátil. Com aquele espaço atrás, sabe? Fica 20 centímetros e o sofá fica quase batendo no Não, eu tenho um armário atrás do retrátil. Que ali eu coloco o molden. Eu já tive. Minha filha adorava brincar de se esconder atrás. Meus filhos quebraram o troço lá que fica assim do encosto, porque eles jogavam pra frente, trepava atrás. Quando eu troquei, acabei com o sofá retrátil, parece que minha sala aumentou. Mas hoje a gente tem no mercado sofá retrátil slim, né? Assim, que não tem aquela parte atrás. Eu acho que isso dá uma leveza no ambiente. Não é fácil de encontrar, não é em qualquer fornecedor que tem, mas a gente hoje em dia já tem alguns com uma cara bem mais sequinha, assim. Exatamente. Porque se você não tem uma sala grande, 20 centímetros é muita coisa. Com certeza. Às vezes vai atrapalhar você passar, né? A questão exatamente, que eu acho que é o maior desafio delas, é você alinhar o sonho com a funcionalidade. Sim, e às vezes o sonho do cara é ter aquele sofá, porque ele pode ficar deitadão para ver o jogo, ele gosta daquilo. É a mesma coisa, às vezes o cara tem uma sala de 3 metros quadrados, 4 metros quadrados, quer botar uma televisão de 110 polegadas. E é possível trazer conforto. E o que acontece? Às vezes você tem que frustrar o sonho do cara, porque tu tem que chegar para ele e falar, cara, isso aqui não dá pra fazer. Eu tenho um amigo, ele até gravou com a gente, é designer de interiores. Ele falou, cara, os caras têm um quarto de apartamento, que é pequeno, os quartos de apartamento, mas ele quer uma cama super king. Aí vira pra você, eu quero porque eu quero, porque eu quero. Aí você tem que explicar pro cara, fala assim, mas o cara até abre mão de transitar pela lateral, porque quer aquela... Ele, não, cara, mas você precisa transitar pela lateral, uma hora ou outra, isso vai te incomodar. E outra coisa, você precisa de dignidade também, porque você vai trocar um lençol de lá, você tem que engatinhar em cima da cama pra poder trocar o
lençol. Então, eu acho que aí, é tudo custo-benefício, né? É entender quais são as prioridades. A gente pega tudo que tem ali de informação e vê o que é prioridade para você. Vamos filtrar, exato, né? Sim. E a gente vem com muitas informações de que eu quero espelho em tudo. Em tudo realmente vai ser necessário, você precisa... Para que você quer, né? Entender o porquê que tá chegando aquela informação. Com o que o cliente quer investir, né? Também. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Porque a gente vê tudo na internet é lindo. E os clientes não têm noção, tudo tá aumentando cada dia mais. Sim. E aí a gente fala, isso daí só que você quer investir só dá para fazer a cozinha. Aí desmonta o cara, né? Não é que a gente goste de falar, mas a gente prefere dar... A gente fala, vamos deixar o projeto pronto, é melhor executar aos poucos e executar da forma correta, como quer, do que ficar comprando produtos mobiliários, assim, que não é uma qualidade legal, que daqui a pouco você tem que trocar. Então... Não, e a casa acaba virando Frankenstein, assim. Sim, porque exatamente. Você fez o closet e o quarto, aí a sala não tá legal, não tá pronta. Ou então você fez a cozinha e a sala não tá pronta. Aí você deixa, não, ano que vem eu termino. Aí pronto, aí aquele projeto que tava na sua cabeça já se desconfigurou. E às vezes até o seu gosto pessoal já mudou, porque a gente vê tanta informação hoje em dia. E é por isso que a gente luta por um projeto atemporal. O que é isso? Vamos esclarecer pra galera. Atemporal é um projeto sem modismo. Tendência. Às vezes o cliente pergunta pra gente, o que é tendência que eu quero botar no meu projeto? A gente já quer fazer o contrário. Não vamos botar o que é tendência, vamos botar o que funciona pra você, o que você gosta. Porque, gente, não é uma roupa. A roupa você troca todo dia. Sim. Não dá pra você trocar a sua casa todo dia, né? Então, a gente, quando escolhe colocar um espelho de um tipo, fazer um detalhe, alguma coisa assim, não é à toa. Tudo tem um porquê ali no projeto. A gente vai fazendo essas análises, entendendo o que fica melhor através dos gostos do cliente. A gente não joga também qualquer coisa. É em função daquilo que ele trouxe, daquela salada que ele trouxe ali, é que a gente vai fazer um prato gostoso, né? Tentar organizar para... Falar sobre gosto, assim, é muito particular. Vamos supor aqui. A pessoa ama cores fortes, né? A gente está falando dessa coisa de ampliar ambiente e tal. A gente sabe que uma cor muito forte, ela pode dar uma... como eu posso... Pesar o ambiente? Pesar isso, marcar, né? Marcar demais. Como é que a gente faz para equilibrar essa questão da cor? Porque tem gente que transparece muito isso na personalidade, né? Tudo que a pessoa usa é colorido, a casa dela é colorida, tudo é colorido. Raquel é laranja. Senti que rolou uma afinidade aqui com a pergunta. Todo mundo olhou pra Raquel. Todo mundo. O que será? Então, fale com propriedade, dona Raquel. Eu gosto de fazer o projeto, assim, se fosse para minha casa, eu gosto de fazer a base neutra e trabalhar nos adornos. O que seria a base? Parede, piso, marcenaria. Que é uma coisa que você não consegue trocar com facilidade. Sim. Tipo assim, uma mármore, sim. Né? Um nanoglass vermelho, não? Acho que não. Não é que a gente não use, mas tem coisas assim que são mais... Você quer fazer um lavabo divertido. Beleza, bacana. Né? Uma área gourmet, talvez. Algo que... Mas seu banheiro, você vai lá todo dia, 7 horas da manhã, naquele troço vermelho ali. Entendeu? Pesado. Pesa demais. Então, eu acho que, assim, tem lugares que você pode, assim, fazer... Você pode um projeto divertido, pode até um projeto divertido. Então, adornos, aí eu gosto, né? Assim, poltrona, um adorno, que tenha mais facilidade da troca, né? Sim. Porque você vai investir, você ficar pintando sua parede, olha o transtorno, e lixar aquela... Pois é. Não, tirar aquela tinta e às vezes vermelha. na parede toda. Uma coisa legal que eu tenho feito bastante... Pra cobrir, né? Terrível. Não, às vezes não dá. Mas o que eu tenho feito bastante, às vezes, assim, no hall de entrada, uma cor. E aí você usa, né, no hall inteiro. Piso, teto, né? Parede, teto, faz uma caixa. Faz a caixa, legal. Que aí você Azul, tem aquela verde. entrada que até mostra a personalidade, às vezes, da pessoa, mas o restante da casa não precisa ser... Então, você marca a determinada local ali do apartamento, da casa. Sim. A minha casa, eu tenho o apartamento que eu moro hoje.
A gente fez toda a base neutra, marcenaria, piso, sofá, tudo neutro. Aí eu fui pra quero dar uma cor. Cara, eu botei um quadro gigantesco, um quadro é todo colorido, todo colorido. Aí o que eu fiz? Eu esqueci do tapete, tem que comprar o tapete. Aí eu ficava, Raquel, esse tapete aqui, Raquel, não, esse tapetinho não tá legal. Aí eu ia pra Raquel, me manda uma foto da sala. Aí eu botava, esse tapetinho não vai ficar legal, não. Cara, mas dificultou, assim, muito a compra do tapete. Por causa do quadro, porque o quadro gritava. Era um quadro, sei lá, de 2,5 metros por sei lá quanto. Mas tu também não economizou, teve que içar o quadro. Não, assim, é um quadro gigante e muito colorido. Parece, o cara pegou as latas de tinta e jogou assim. Ele grita no meio da sala. E aí complicou totalmente o tapete. Eu não tenho tanta possibilidade de tapete, eu tenho um tapete ou outro que eu consigo colocar ali, e assim mesmo eu tive que trazer o tapete pro modo... gosto. Exatamente. Mas por quê? Porque quando a gente pensa, a gente já pensa o tapete, o quadro, o sofá, tudo junto. Né? Que a gente fica no projeto, não, troca esse tapete. Ah, não, esse não, entendeu? Cara, você falou um negócio aí que me acendeu um gatilho aqui. Içar. Gente, que troço complicado é obra de apartamento. A gente teve que içar um sofazão e duas poltronas pro ali 12º andar. Ali no, acho que ali no, não sei se ali é Jacarepaguá, em frente à Perinatal da Barra. Né? É Centro Metropolitano ali. A gente mora ali. Aí, cara, eu não sabia disso. Eu comprei o sofá, lindo, pá, não sei o que, assinei tudo. A vendedor, e o guincho? Você vai querer aqui mesmo ou você já tem? Falei, querido, que guincho, querido? Eu sempre morei em casa a minha vida inteira. Aí, quando ele falou guincho, eu fiquei assim, gente, mas é um carro que ele vai guinchar? O que ele vai arrumar da vida dele? Gente, se você tem uma arquiteta, ela já vai resolver isso pra você. Entendeu? E aí já combina a loja vai levar, o frete, né, da loja vai levar o mobiliário e ao mesmo tempo vai o pessoal do içamento. É tudo junto. Tudo coordenado. A Bela já içou uma piscina. O Rodrigo já içou um armário. A Bela já içou piscina, já içou mesa. Sério. E quando... Isso. O içamento da piscina foi brabo lá em Botafogo, não foi? Na obra de Botafogo. Foi um mega gerenciamento. Mas assim, içar não é o problema, né? O problema é não saber que tem que içar. Exato. Aquela surpresa. Esse foi o meu problema. Exato. Aí vamos supor, eu dei sorte. Com o Rodrigo a gente issa. Eu tive um problemaço agora, porque a gente fez a obra da Narcisa Tamborindeg. E precisou içar os içamentos, precisou içar os espelhos. Só que para eu içar, eu tinha que paralisar a joalheria que tem embaixo do Chopin. Eita, e aí? Como é que eu faço? Não faz. É que eu chego lá e falo assim, a senhora tem que ficar aqui 1 hora fechada a loja, porque eu preciso içar os espelhos. Você não vai fechar a minha loja de jeito nenhum. E aí faz o quê? Ali é uma Amsterdã Sauer, não sei, acho que é uma Gasterna, não lembro qual é a acho que é a Gasterna, né? Não lembro qual é a joalheria. Eu falo assim, não vai içar. E o que você arrumou, cara? E aí já tava o pessoal do içamento, todo mundo, o condomínio ciente. A Narcisa só que a gente esqueceu não. que tinha uma loja embaixo. A Narcisa ficou no megafone. Mas assim, e é exatamente isso. Então você tem que alinhar com o condomínio. Se é um condomínio misto, que embaixo tem loja, a gente tá passando por isso em Copacabana também, porque tem uma loja de sucos embaixo. A Zona Sul é mais difícil, não é igual aqui o Recreio, é impossível, né? Cara, a Zona Sul é totalmente complicada. A piscina, a gente teve que isolar uma parte da rua e ainda tinha uma questão que o correio era perto. Então, dependendo da época, por exemplo, agora, período de Natal, né? O correio tá naquele movimento. Então, a gente teve que jogar, era justamente uma época assim, a gente jogou para janeiro para poder dar tudo certo, mas assim, não é difícil. Eu acho que a principal questão é essa organização, essa programação. Porque içar é muito rápido. Depois que tá tudo organizado, rapidinho. Exatamente. Quando você tem um coordenador do projeto, quando tem um arquiteto, inclusive é o seguinte, cara, se eu vou fazer todo esse movimento para fazer um içamento, vamos içar todo mundo? Exato. Aí vem a empresa do sofá, vem o espelho, vem a piscina, vamos fazer isso, porque aí você causa um impacto, mas causa um impacto um dia só. De uma vez só. Porque o problema é hoje vai içar o espelho, amanhã vem içar o sofá, amanhã vem... Pô, aí mata o condomínio fica enfurecido. A minha sorte nessa situação é que o cara que ia fazer meu envidraçamento de sacada foi até o Omar ali da Glazico, não sei se você conhece. Quem Muito parceiro, top, porque a gente não sabia disso. E aí, o sofá era pra minha varanda, que a gente transformou em sala, que é o que mais a gente faz hoje em dia, né? E era o seguinte, faz o envidraçamento e não passa o sofá, ou você deixa o sofá, corre o risco de
tomar uma tempestade e... Entendeu? E aí ele foi muito parceiro de gente falar, Mar, subiu agora. Tem que vir fazer um envidraçamento. E no dia seguinte, de manhã cedinho, ele já estava lá fazendo envidraçamento, entendeu? Olha Mas como eu tenho bom ter parceiros que fazem a diferença. Eu não te conhecia ainda. Nessa mesma obra de Botafogo, lembrei nesse momento agora, quando a Isabela içou o sofá não passava na porta da sala. Sim. O Celso, que é o sócio e esposo da Isabela, me ligou, falou, Rodrigo, me assessora aqui que eu preciso tirar a folha da porta. E a gente foi fazendo, tinha gente na obra que ajudou. Tinha, numa chamada de vídeo. Numa chamada de vídeo, eu falei para ele, ó, solta a guia embaixo, solta a guia em cima, afrouxa, suspende a folha da porta, para poder passar o sofá, porque o sofá não passava. Então, senão ia ter que desmontar a parte do sofá. O Rodrigo deu a solução, foi muito rápido, né? Faz uma chamada de vídeo que eu vou explicar como é que solta a folha. Mas muito rápido que fez o negócio. Ele tira um... Porque na verdade as portas, quando você encaixa sempre de cima para baixo, depois você tem as guias de nylon que você prende elas no trilho. Então você afrouxou, soltou as folhas ali, você fizesse esse movimento, suspendeu, tirou, eles conseguiram sacar a porta e passou o sofá. Era coisa de 4 centímetros, 5, que... Mas empaca e não vai. Não vai. Entendeu? Sim. Exatamente. É importância de ter um arquiteto. Vai ficar chato ficar repetindo isso pra você? Vai. Mas a verdade é verdade. Porque assim, gente, imagina a gente na correria do nosso dia a dia, a gente precisa dar valor ao trabalho do outro. Porque assim, vamos supor, eu sou uma médica, eu posso estar em casa esperando o guincho, esperando o sofá, sabe? Aí dá um problema desse e paciente ligando e tal, não sei o quê. Gente, um arquiteto vai facilitar a vida. Porque o arquiteto vai ser o responsável por aquilo ali, ele vai te dar a solução pronta. Sim. Então, vamos valorizar o trabalho do coleguinha. Quando a gente fala, tenta, se possível, fechar com os nossos fornecedores, é exatamente por isso. Porque nesse desespero, liga para o Rodrigo, ele atende. Precisa adiantar alguma coisa. Tem um problema, aconteceu, quebrou, ele dá o suporte pra gente. Então, os nossos parceiros... Esse é o diferencial, eu acho. E sem eles, a gente não consegue, né? Finalizar. Falando em BO de obra, eu quero que vocês me contem. Um BO, assim, bem BO. Só não pode ser BO da ladeira Martins, pelo amor de Deus. Gente, mas assim, BO de obra é uma coisa completamente normal. Sim, é muito mais fácil você ter um BO do que você não ter uma mas, obra. Mas, na verdade, eu acho assim... Pra gente, às vezes não é uma coisa tão problemática. A gente vê como uma coisa muito pequena. É uma ocorrência de obra. E, às vezes, para o cliente, vira um problemão. Por quê? Não tem a experiência. Sim. Sabe quando a gente vai no médico, ele fala, não, a gente faz isso daqui rapidinho. A gente fala, meu Deus. Pra gente é a mesma coisa. Aquilo dali é corriqueiro no nosso dia a dia. Lógico que a gente precisa contar com parceiros para resolver mais rápido. Mas a gente vai resolver. Não tem o que não se resolva numa obra, né? Já tive um BO recente que, na verdade, foi erro meu mesmo. Na hora de instalar a bancada, o pessoal lá... Sempre culpa do estagiário, né? O pessoal cotou a altura da bancada, né? Colocou a cota, a medida, pelo rodapé, em vez de... pelo piso, sabe? Aquele negócio tá lá. E aí, às vezes, o nosso olho vicia. Aí a cliente chegou na hora e falou, Raquel, eu tô achando essa bancada tão alta. Aí a alma sai do corpo, né? E depois volta. E aí tinha colocado a bancada 10 centímetros mais alta. Mas aí a gente liga pro parceiro. Resolve, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, aí começa, mas se a bancada quebrar... E vai quebrar o front, não tem problema, vai resolver? Mas aí resolveu, tirou, alinhou lá certinho. Eu acho que o mais difícil do BO na obra é você alinhar a expectativa do cliente, a ansiedade dele de ver o negócio pronto. E não sai perfeito. Durante a obra acontece muita coisa. A obra é um organismo vivo. A gente não sabe o que tem dentro das paredes, entendeu? Por mais que a gente vá lá, faça medição antes e tudo, mas tem coisa que acontece durante a obra que não tem como. Você pode estar com todos os profissionais lá dentro. Antigo. Nossa... Várias colunas no lugar que você queria abrir. Antigo tem. Não, já peguei uma parede quase oca, teve que derrubar a parede e fazer outra. Eu escutei de uma arquiteta hoje, engraçado. Ela falou assim, não tem aquele ditado, é sempre uma pedra no caminho. Ela falou assim, no meu caminho é sempre um pilar. Há sempre um pilar no meu caminho.
Era uma porta gigantesca que ela queria na cozinha. Eu falei, mas a porta não é assim. Ela tem um pilar no meio do caminho, chateada, bolada, porque... Falei, não tem jeito. Lá não tem jeito. Às vezes a gente tem que inverter um ambiente. Já tive que trocar o lavabo de lugar, porque tinha pilar. Mas aí entra a solução e a expertise do arquiteto. Sim. De, tipo assim, calma, o projeto vai continuar lindo, mas a gente vai ter que mudar isso aqui de lugar. Sim. Por isso é muito importante, além do projeto, o acompanhamento de obra. Porque o cliente que ele quer finalizar no projeto, não quer investir mais no acompanhamento, que acha que não precisa, que com o projeto ele consegue... resolver o problema da vida dele. Não é tipo assim... Não dá para um advogado fazer uma petição e falar assim, toma, se defende lá com o juiz. Tô escrevendo aqui. Entendeu? Você vai no nutricionista, ele te passa lá uma coisa e você não sabe cozinhar. Você tem que dar para um cozinheiro, entendeu? É a mesma coisa. O arquiteto, ele tem tanto a área de projeto quanto o acompanhamento de obra. São serviços diferentes, sabe? São situações diferentes que o arquiteto atua. Sim. Não adianta você investir num projeto maravilhoso, tá ali dentro daquele papel todo o teu sonho, e aí você coloca para qualquer um executar. Não vai dar certo. E ainda tem o agravante do seguinte, desculpa, vou deixar. Quer falar? Não, eu ia falar que o acompanhamento de obra é diferente da visita à obra. Tá? Porque visita a gente vai lá, olha, tá ok, tudo. O acompanhamento não, a gente confere os orçamentos, a gente confere os desenhos técnicos, porque o Rodrigo isso é outro ponto importante também, que tanto a marmoraria como marcenaria, como a vidraçaria, eles fazem desenho técnico, pelo menos as que eu trabalho, para aprovação do arquiteto e para compatibilização. Porque ele me devolve um desenho, ele foi lá, mediu o box, ele desenhou, colocou lá, tá abrindo para a direita, tá abrindo para a esquerda, tem a altura tal, você assina e você está se responsabilizando. Para depois, não, mas eu mandei assim, não, você que mandou, para não ter ali registrada. A gente acompanhou. Isso faz parte de um acompanhamento de obra. A gente verificar para ver se deu. E tem uma questão, acho que muito importante, principalmente dentro da esquadria, que cara, a gente está num mercado e a gente sabe que no mercado existem pessoas de muito boa índole, mas existem também pessoas de muito má índole. Então, assim, muitas histórias eu tenho ouvido do cara que orçou um sistema... sei lá, muito top, um sistema, sei lá, mais top que Gold. Fala aí um sistema top. Um minimalista hoje. Não é? E aí chegou lá, o cara instalou uma Suprema. O Rodrigo passa por isso direto. E assim, o cliente final não vai saber a diferença. Não. Isso acontece muito. Né? Eu já tive em obras que eu perdi a parte de periferia, as esquadrias de periferia, e acabei ganhando interiores, a parte de boxes e espelhos. E quando eu cheguei para ver, eu já vi, estou sendo sincero com você, portas sem travessa com vidro float de 6 milímetros, com vidro comum de 6 milímetros. Meu Deus, perigosíssimo. E aí a gente às vezes é taxado como estúpido, ignorante, mas eu falo assim, cara, isso é um crime. É crime. Eu não estou falando entre certo e errado. Eu estou falando que isso aí é um crime. Isso mata uma pessoa. Com certeza. Diferenciar, né? Muitas vezes a gente também não consegue. E às vezes a gente não está no acompanhamento. A gente recebe uma foto. Olha como é que ficou bom. Na foto não dá pra gente ter essa noção. Sim. Então hoje, se você for, a gente tem um showroom no Casa Shopping hoje. Lá no nosso showroom, eu tenho todos os perfis, principalmente os mãos de amigo, que você consegue ver melhor a robustez do material. Então, eu tenho lá Suprema e Gold. Então, você consegue olhar, você pega a Suprema, você pega a Gold, você fala assim, ó, isso aqui é diferente disso aqui. Você consegue olhar? Então, quando você parte para uma linha mais robusta, você está partindo para um vidro mais robusto, você está partindo para componentes mais robustos. Então, assim, a gente faz questão de trabalhar sempre com roldanas de inox, a gente trabalha com fechos de alumínio. Então, a gente trabalha sempre com os melhores materiais. Então, eu não posso concorrer com quem não trabalha dessa forma. É desleal, não tem como. Então, por isso que eu falo muito da Isabela, a Raquel, a gente troca muita informação, até para quando elas forem abrir concorrência, para que esteja todo mundo orçando. Que nem eu brinco, maçã concorre com maçã, não dá para concorrer com banana. Não, e a gente recebe orçamento, a gente manda para ele, que vem com especificação totalmente diferente, ele diz, isso não pode, aí a gente devolve para quem orçou. Não, pode sim, eu só faço assim. Cobertura de vidro. Não, eu escutei de um arquiteto que ele estava orçando, o concorrente estava orçando pergolado com temperado de 6. Sim. Tomar um banhozinho de vidro? E a gente orçando laminado de 8. E aí ele questionou o concorrente, e o concorrente virou para ele e falou assim, não, cara, eu parei de trabalhar com laminado porque o laminado quebrava muito.
Foi isso mesmo. O que você fazia com laminado? Aí eu falei, tu tá com sorte, porque o laminado quando quebra, pelo menos ele fica lá, temperado se quebrar. E aí a gente entra num outro detalhe, que são as películas de retenção de calor. Não pode, vou até falar olhando para a câmera. Vai lá, direcional agora. Você que faz o seu pergolado com vidro laminado, não pode colocar película de retenção de calor em vidro laminado. Ele não suporta o calor, dá estresse térmico e ele vai trincar. Então, hoje nós temos tecnologia, a Sebrace, tem a linha Habitat. Aqui fazendo merchan, depois manda lá para a Ladeira Martins, manda uma chapinha de vidro lá, né? Ops, Stefano não faz mal a ninguém. Fácil. Então, assim, a própria Sebrace tem a linha hoje Habitat, a gente tem vidros hoje com rejeição de calor, com uma atenuação térmica absurdamente formidável, né? O refletivo cinza tem uma tecnologia, tem uma retenção de calor já testada e aprovada pelos clientes que usam o Habitat cinza são maravilhados. E se o cara vira pra você e fala assim, mas eu não gosto desse negócio que fica aparecendo no espelho, não se preocupe, a Sebrace tem o Habitat neutro, tem o que neutro, não reflete tanto assim. usei até numa obra da Ivy, que é do grupo delas aqui, a gente usou um neutro cinza. É maravilhoso. A gente usou também, né? Naquela cobertura. Na cobertura, verdade, nós usamos o neutro cinza também, que fica lindíssimo. Então, assim, quem tem hoje coberturas já prontas com vidro laminado, não pode usar a película de retenção de calor. E você falando do gancho de laminado, é muito importante, vou olhar para a câmera de novo para dar outro alerta sobre os vidros laminados. Sempre que trabalhar com laminado de cor, o cliente final, o arquiteto, sempre peça a composição do vidro ao sistemista, ao vidraceiro. Por quê? O vidro composto, ele tem N possibilidades. Né? Eu tenho aqui, a gente faz a manutenção do Le Monde, que é um neutral, um verde da Guardian, que só a Guardian tem esse vidro. E é uma composição de verde, é um verde com cinza. Para a gente conseguir descobrir quem tinha aquele vidro, quem tinha aquela composição, é um desafio gigantesco. Então, assim, é importante demais quem trabalha com vidro laminado de cor pedir ao sistemista para mandar qual é a composição, quem é o fornecedor, para em caso de quebra, em caso de reposição, em caso de expansão, que use aquele mesmo vidro. Senão, o que você mais vê hoje é você olhar uma fachada, o Dimension mesmo está aqui, um vidro, até uma obra feita por nós. Se você olhar a fachada do Dimension, você vai ver que tem alguns vidros ali que vem o verde, daqui a pouco tem um verdão escuro lá. Inclusive, nós vidraceiros, a gente tem o costume de fazer sempre a etiqueta para o lado do refletivo, né? A etiqueta sempre para o lado externo. Então, se quem vai colar esse vidro também não tem essa informação, se ele colar isso invertido também já deu dá problema na fachada. Então, não, tem muito disso. O vidro laminado Porque o refletivo, principalmente, ele tem duas cores. Assim, o bronze não, mas o prata, por exemplo, ele é prata para o externo. O interno dele é bronze. Exatamente. Então, isso vai trazer problema se o cara trocar o lado do negócio. Então, assim, gente, outra dica que a gente pode dar com relação aos refletivos. Sempre trabalhe com margem de erro. Sempre trabalhe com estoque. Por quê? Você está fazendo uma obra gigantesca, aí, de repente, quebrou aquela peça. Vai ter que pedir, dependendo da composição do vidro, 40 dias para chegar aquele vidro. Então, trabalhe com essa margem de erro e, se possível, converse com o seu distribuidor, com o seu fornecedor, para que ele tenha aquele vidro em estoque. Porque a possibilidade de você nunca mais ver aquele vidro no mercado é muito grande. Quanto mais específico a composição daquele vidro, mais difícil é você ter reposição daquilo. A gente já sofre isso com revestimento, agora com vidro também. Nós fizemos a troca dos vidros do Hotel Nacional. Sim. E também lá era um desafio, lá era um vidro de 11. Eram 6 mais 5, se eu não me engano, prata com bronze. Né? Era um projeto específico. Até que quem fez foi na verdade foi o Walter da Vitrum? Da Vitrum, isso. Que na verdade foi a Desvidro, né, que distribuiu. E foi aquilo. Quem fez a obra na época foi a Alugel comprou deles. E depois, quando nós pegamos a manutenção dos vidros, a gente teve que direcionar os vidros para ele também, porque ele detinha a composição dos vidros. Só ele tinha que... E a gente deu uma sorte, que ele tinha um estoque gigantesco das chapas e a gente conseguiu efetuar a troca. Mas exatamente isso. Quando você vai para os laminados, principalmente os laminados de cor, você tem que ter muita atenção com isso. Exatamente.
Fica a dica aí, gente. Olha, episódio de muitas dicas, tá, senhoras e senhores? Gente, mas o nosso tempo, infelizmente, solta o ar, solta o ar. Cara, amei ter vocês aqui. O papo foi tão gostoso, tão gostoso. Passou rápido. Muito, muito rápido. Já quero a parte 2, tá? Vou deixar aqui registrado. Acho que do jeito que a gente tá, vai ter 3, 4, né? Deixar a gente vai falando aqui. Mas a gente adora. E um conteúdo de tão valor, né? Que a gente espera ter contribuído. Deixar aqui meu agradecimento mais uma vez, vocês terem vindo. Poxa, tá tarde da noite já, vocês saíram de casa com uma boa vontade. Mudamos de horário, o Rodrigo na mesma hora, não, vai dar certo, é até melhor, que não sei o quê. Grata a Ladeira Martins, a Rodrigo, a vocês duas maravilhosas, amei conhecer vocês, tá bom? Quiser deixar um beijo, um recado, @, de vocês, pra gente poder marcar no vídeo e tal, fica à vontade, esse é o momento de vocês agora. Vai lá, Rodrigo. Não, ladies first. Vai, Bela. Bom, Isabela Machado Arquitetura, Isabela com S e 2 L's. Meu @. Enfim, é isso. Adorei muito estar aqui. Meu primeiro podcast. Foi muito bom, foi divertido, foi bem prazeroso. E é sempre bom, né? A gente poder passar informação para todo mundo ouvir aí, várias dicas. Vai ser, com certeza. Vamos lá. O meu é Raquel França Arquitetura, Raquel com CH, porque é assim. É Rachel. É Rachel. Fina, né? Fina. Eu queria agradecer o Rodrigo, que é um parceiro da gente, que na verdade já é amigo. E agradecer também o convite, foi muito bacana. A gente estava assim, né? Ai, meu Deus. Mas foi leve, a gente adorou, nem sentimos. Eu queria agradecer a oportunidade, foi muito legal. Imagina, obrigada a vocês. Bom. Diz aí. Bom, o nosso, Ladeira Martins, _vidros. Quero agradecer a parceira Stephanie, parceira não só aqui no podcast, mas no dia a dia, Araújo sempre fortalecendo a gente lá, um grande parceiro da Ladeira Martins. Tamo junto. E você me deu a honra de poder trazer aqui duas arquitetas super queridas, a Isabela 01 da Ladeira Martins. Eu quero ser a 02, tá? A Raquel, eu não duvido nada que seja. Raquel, maior carinho, fez também o nosso showroom do Casa Shopping, é um projeto da Raquel também, parceria com a Interact, que é outro escritório. Gente. Vai lá conferir. Tá lindo. Bloco H, sala 213 no Casa Shopping. Tem lá o nosso showroom e a nossa fábrica ali na Estrada dos Bandeirantes. Stephanie, obrigado. Imagina. Desejo muito sucesso ao podcast de vocês. Obrigado. E conte com a gente sempre pro que precisar. Com certeza. A gente vai fazer mais isso aqui, rapaz. Deu bom demais, deu bom demais. Galera, muito obrigada a você que ficou até agora com a gente. Espero que você tenha aprendido muito, que esse programa tenha somado demais na sua carreira, tá bom? Manda para aquele amigo arquiteto que tá precisando dessas dicas. Manda para aquele amigo que tá querendo empreender na área e não sabe como ainda, tá bom? Dá aquele engajamento bacana, like, curtida, não tá te custando nada. Não tá te custando nada, então dá esse posicionamento aí pra gente. Se você gostou, se você não gostou, se ficou dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários, a gente manda pras meninas aqui e resolve essa dúvida aí, tá bom? Muito obrigada, beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente.